Vamos continuar nossas aulas falando do artigo 5º da Constituição. Vamos falar a respeito de direitos fundamentais. Vamos estudar do artigo 5º até o artigo 17, falando sobre direitos fundamentais. Vamos percorrer os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, as regras de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Vamos percorrer do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, estudando o texto constitucional voltado para a proteção e garantia dos direitos fundamentais. Aqueles direitos que são inerentes a quem vive no Brasil, inerentes à pessoa humana. Por isso, o nome de direitos fundamentais. Essa parte da Constituição se preocupa em proteger o indivíduo do arbítrio do Estado. E não só do Estado, mas também da ação de outros indivíduos. Existe uma preocupação com as garantias fundamentais de qualquer pessoa que viva no Brasil. Uma Constituição existe para instituir, preservar garantias fundamentais, direitos fundamentais. Também para organizar o Estado, os poderes daqueles determinados países, daquelas determinadas repúblicas. Quando se estuda direitos fundamentais, nós estamos estudando o que mais cai em concurso. É praticamente impossível você encontrar um concurso público que não tenha cobrado na sua prova um dos artigos referente aos direitos fundamentais. Mas vamos ver o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O capítulo 1 dos Direitos e Garantias Fundamentais fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, logo em seu caput, traz uma questão muito comum em termos de concurso público. Quem são os destinatários do artigo 5º? Quando a gente faz uma interpretação literal do artigo 5º, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, a gente tem que perceber que a Constituição está dizendo mais do que efetivamente está escrito. A interpretação aqui precisa ser uma interpretação extensiva. Não posso me ater que os destinatários são somente os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, mas qualquer pessoa que esteja no Brasil. Se um europeu atravessar o Oceano Atlântico e vem para o território brasileiro para fazer o que for, a partir do momento que esse europeu ingressa no território brasileiro, ele está protegido pelo artigo 5º e precisa observar as regras, os deveres presentes no seu artigo. Os reais destinatários dos direitos e deveres individuais e coletivos não são apenas os brasileiros natos ou naturalizados e os estrangeiros residentes no Brasil, mas qualquer pessoa que esteja no Brasil. E não estou falando apenas de pessoas físicas. Pessoas jurídicas também devem observar as regras e os deveres do artigo 5º e também estão protegidas pelas garantias, pelos direitos instituídos pelo artigo 5º da Constituição. Observe que qualquer pessoa física ou jurídica é destinatária das regras existentes no artigo 5º da Constituição. O caput do artigo 5º também quer assegurar que os direitos que são considerados essenciais e inerentes a qualquer ser humano também sejam assegurados às pessoas jurídicas, de acordo com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o fundamento da livre iniciativa ou a garantia ao direito de propriedade. Se somos um país capitalista, naturalmente a Constituição de 88 tinha que fazer essa observação. Tinha que garantir, como sendo um direito fundamental e inerente a qualquer pessoa física ou jurídica, o direito à propriedade, por exemplo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Existe uma preocupação do Constituinte de demonstrar esses direitos que são direitos inerentes à pessoa humana, que está aqui no Brasil. Não apenas estrangeiros residentes, mas qualquer pessoa, inclusive pessoas físicas e pessoas jurídicas. Lembrando que para as pessoas jurídicas, naquilo que for aplicável.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Existe um princípio expresso no caput, que é o princípio da igualdade. E quando se fala que todos são iguais perante a lei, todos são efetivamente iguais? Ou seja, posso tratar a igualdade como sendo um princípio absoluto, sem a devida relativização? Não. Eu não posso tratar a igualdade só pelo aspecto formal. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Eu tenho que ver também o princípio da igualdade sob o ponto de vista da igualdade material. Não basta observar e interpretar o texto constitucional como um todo, apenas sob o ponto de vista formal. É preciso interpretá-lo também sob o ponto de vista material. A compreensão do princípio da igualdade sob o ponto de vista material é fundamental. E o que isso significa? Bom, naturalmente, precisam existir determinadas diferenças em determinadas situações. É preciso tratar os desiguais de forma desiguais na medida de suas desigualdades. Se eu tivesse uma interpretação puramente formal do princípio da igualdade, eu não poderia ter diferença entre homens e mulheres no que se diz a licença paternidade e a licença maternidade. O período de licença paternidade, em regra, são 5 dias, e o período de licença maternidade, em regra, são 120 dias. Existe uma diferença. Não estou tratando de forma igual homens e mulheres. Tenho regras, que são regras diferentes, mas por razões óbvias não posso tratar da mesma maneira. É diferente. A mulher precisa de um tempo muito maior para se recuperar, e não só isso, precisa de um tempo muito maior para estar com o bebê. Naturalmente, eu tenho que ter essa distinção. Preciso tratar aqui de forma material e não simplesmente de uma forma formal. Existem situações onde eu preciso interpretar o texto constitucional sob o ponto de vista da igualdade material. Nós temos inclusive uma consequência dessa interpretação no inciso 1º, que também fala do princípio da igualdade, mas ele deixa claro que podem existir diferenças. Vejam o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Tenho aqui nos termos desta Constituição uma relativização da igualdade existente entre homens e mulheres. Em regra, homens e mulheres são iguais em termos da Constituição, mas os termos da Constituição eu posso ter a instituição de diferenças por razões materiais. É preciso tratar os desiguais de forma desiguais na medida de suas desigualdades. Quando se fala dos direitos fundamentais, sobretudo quando se fala dos artigos dos direitos individuais e coletivos, eu não posso ter uma interpretação absoluta. Nenhum direito fundamental é incondicionado. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eu posso ter a relativização do respectivo direito. A própria Constituição vai ter regras, situações onde eu tenho essa relativização do respectivo direito fundamental. Por exemplo, o direito à vida, o mais fundamental de todos os direitos. Existe a possibilidade de morte no Brasil? Existe. O próprio artigo 5º fala que em caso de guerra declarada, nós podemos ter a pena de morte no Brasil. Se a vida, que é o direito mais fundamental de todos, ela pode ser relativizada pela própria Constituição, porque os outros direitos não poderiam. Lembre-se que eu não tenho direitos que são de natureza absoluta. Eu posso ter exceções. Eu posso ter relativização dos direitos fundamentais por parte da própria Constituição. Nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar o artigo 5º e vamos falar da legalidade. Até mais!